Olá, meus irmãos, que bom a gente estar de volta aí com o programa Reflexões para a Vida, nossa devocional. Esse tempo que a gente reflete um pouco nas Escrituras Sagradas. Nós estamos estudando o livro de Atos e aqui a gente tem aprendido o movimento da igreja, como a igreja cresceu, como a igreja agia e o que era a igreja do Senhor Jesus, que são essas pessoas que acreditavam nele e levavam a mensagem. E hoje eu vou falar de algo assim bem interessante. A religião paralisa. Religião paralisa. Tá, mas vocês não são religiosos? De uma certa maneira, sim, é uma religião. Mas o fato é quando a gente não tem um relacionamento real com Deus e nós apenas seguimos ordens ou rituais, isso não muda nada na vida. Pelo contrário, isso paralisa a vida. E a gente vai ver isso acontecendo com um dos grandes homens de Deus aqui, falando para Deus que a religião dele não permitia fazer tal coisa. Parece até meio contraditório, mas é isso que acontece nessa fala de Pedro. A gente vê que Pedro foi mandado saiu a pregar o evangelho e ele sempre pregava para o seu povo, para o povo judeu. E agora acontece um negócio diferente. Um anjo do Senhor aparece a um outro moço que não é cristão, um soldado. E ele manda chamar Pedro. Olha o que acontece com a convocação de Pedro e como Deus age nas nossas vidas. Vamos no versículo 9 em diante. Cornélio era um homem de Deus que a gente viu, né? E Deus apareceu a ele, um anjo apareceu falando que estava ouvindo as orações dele, para que ele mandasse algum dos seus homens chamar Pedro. Mas olha o que está acontecendo antes que esses homens cheguem com Pedro. Vamos lá. No dia seguinte, ao meio-dia, Pedro subiu ao terraço para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho, já perto de Jope. Pedro ficou com fome e quis comer alguma coisa. Enquanto o almoço estava sendo feito, ele teve uma visão. Viu o céu aberto e uma coisa parecida com um grande lençol amarrado pelas 4 pontas, que descia até o chão. Dentro daquilo havia todos os tipos de animais, de 4 patas, de animais que se arrastam pelo chão e de aves. Então Pedro ouviu uma voz que dizia: Pedro, levante-se, mate e coma. E Pedro respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nenhuma coisa que a lei considera suja ou impura. A voz falou de novo com ele: Não chame de impuro aquilo que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, as coisas que pareciam um lençol, foi levada de volta para o céu. Pedro começou a perguntar a si mesmo o que aquela visão queria dizer. E naquele momento, os homens que Cornélio havia mandado já tinham se informado sobre onde ficava a casa de Simão. Estava na porta. Eles chamaram alguém da casa e perguntaram: Por acaso, um homem chamado Pedro está hospedado aqui? Pedro ainda estava pensando na visão, quando o Espírito Santo disse: Escute, estão aí 3 homens procurando você. Agora apronte-se, desça e vá com eles. Vá tranquilo, porque fui eu que mandei que ele viesse aqui. Então Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Por que vieram aqui? E eles responderam: Nós fomos mandados pelo comandante Cornélio. Ele é um homem bom, teme a Deus e é muito respeitado por todos os judeus. Aí eles contam a visão do anjo, que apareceu a ele. Aí depois, no versículo 23, Pedro convida os homens para entrarem e os hospedou ali. No dia seguinte, Pedro se aprontou e foi com eles e alguns irmãos que moravam em Jope, e foram lá. O texto é um pouco longo, mas só para a gente encerrar aqui, depois eu quero que os irmãos continuem. Pedro foi e ficou admirado com o agir de Deus. Mas aqui eu não quero falar do agir de Deus na vida do Cornélio, mas do agir de Deus na vida de Pedro.
Irmãos, Pedro mostra aqui que às vezes ele estava tão preso às suas tradições, à sua religião, que ele não estava ouvindo a voz de Deus. Já parou para pensar que ele falou para Deus que a religião dele não permitia fazer determinada coisa? Deus mandou um lençol descer com uma forma de para simbolizar que ele tinha que ir ao encontro daqueles que ele chamava impuros, que ele chamava de gentios. Deus veio salvar a todos. E aqui também há uma mudança do jeito da lei, porque a lei é cumprida por Jesus, não por nós. Interessante que muitas pessoas querem cumprir a lei, guardar todos os mandamentos da lei, e sem levar em consideração que quem cumpriu a lei foi Jesus. Ele mesmo falou: eu vim cumprir a lei. Então eu vou abandonar, vou matar, vou fazer qualquer coisa. Não. Jesus resumiu em amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a Deus, faz as coisas para Deus. E quem ama o próximo vai fazer o bem para ele. Resume-se tudo nisso. Ele não acabou com as coisas que dão uma direção, mas deu uma nova direção. E a direção que Pedro tinha que seguir agora era outra. É que ele tinha que levar o evangelho para todos, que não existia impuro, porque Deus veio transformar todo mundo, ele veio salvar a humanidade. Isso me leva a pensar que tem muita gente que na própria igreja se diz cristão, se diz temente a Deus, mas por causa de seus compromissos religiosos não ajuda ninguém. Por causa de seus compromissos com a instituição, não ama ninguém. E ainda existem aqueles grupos que brigam, que eu acho um absurdo, entre si, por causa de coisas que era para salvar, para transformar. Igreja, irmãos, é lugar de libertação, de oração, lugar de paz, é um lugar de refúgio. Não é um lugar de briga, discussão ou lutas de vaidades, né? Busca de poder. Isso tudo começa a acontecer naturalmente no meio do povo que se diz o povo de Deus. As pessoas sendo movidas por motivações erradas. Isso aqui quebrou muita coisa na vida de Pedro. E ele levou o evangelho àquele moço. E a vida dele e da comunidade cristã mudou completamente. E depois a gente vai ver o texto, fala que o Espírito de Deus desceu sobre ele. Agora isso tem que nos levar a pensar por que a gente está reunido em nome de Jesus. Qual é a nossa motivação estar numa igreja? E quando a gente faz uma coisa ou deixa de fazer alguma coisa, é por quê? Porque os irmãos vão falar mal? Se determinada coisa que as pessoas dizem que é pecado e tu não faz, é porque as outras vão pensar mal de você ou Deus? O que é mais importante? São as pessoas? Claro que são importantes. O que as pessoas pensam ou o que Deus pensa? Muitas pessoas se preocupam mais com a opinião do pastor do que com a opinião do sumo pastor, Jesus Cristo. É como aquele camarada que se esconde quando falta um culto. Se esconde do pastor, se esconde dos irmãos e esquece que Deus está vendo. Quando nós vamos a um culto é para glorificar o Senhor. E muitas vezes as pessoas estão indo a reuniões, mas sua mente não está lá, só está o corpo. Ela não consegue adorar. Senta numa cadeira e fica torcendo para o tempo passar. Isso não funciona assim, irmãos. Ou nós entendemos que nós somos chamados para anunciar uma mensagem, ser pessoas diferentes e mostrar essa diferença como testemunho público, ou você está perdendo um bom tempo da tua vida, porque você não entendeu muitas coisas. O que é que te motiva a servir a Deus? Pedro aqui mostrou claramente que ele tinha uma tradição forte que precisava ser quebrada. Não que tradição seja ruim, mas que Deus seja sempre o que está em primeiro lugar na tua vida. A palavra de Deus, o Senhor Jesus. Conhecerás a verdade e ela liberta. Então cuidado com a religião, ela pode aprisionar. Amém? Vem assistir às nossas reuniões na Igreja Batista de Forquilinhas, Rua Manuel Porto Filho, número 99, às quintas-feiras e aos sábados, às 20 horas. Também nos reunimos na Igreja Batista do Rio Tavares, na SC 405, número 2023, ao lado do Sonho Móveis. Nos reunimos aos domingos, às 19h30 e nas quartas-feiras, às 20 horas.
venha nos visitar. Meus irmãos, a gente está entrando agora nesse período de festa de ano. Nossa igreja está preparando aí, está ensaiando o coral para ter a grande culto de Natal. Peço para que você esteja orando por isso. Nós queremos fazer também uma ceia com os moradores de rua e também vamos apresentar o coral ali. O importante, irmãos, a gente está celebrando o nascimento de Jesus. Mas ele não nasceu nesse dia. Não é o fato. O fato é que a gente tem que celebrar o nascimento da vida, o nascimento da esperança, a salvação da humanidade. Tem muita gente que fica questionando se a festa é pagã ou não, e nisso se torna uma pessoa amarga, que não faz nada para agradar a Deus. Cuidado só com a amargura, irmão. A gente tem que ser limpos de coração e glorificar o nome do Senhor. Amém? Então vamos estar nos preparando para essa virada de ano, para começar uma nova vida, uma nova etapa. Pense nesse período de dezembro e comece a descartar as coisas velhas. Aproveite dezembro para começar janeiro diferente, uma nova pessoa, tá? E Deus quer transformar a tua vida, mas só tem um jeito de Deus transformar, é quando a pessoa resolve abandonar o que é velho e aceitar o que é novo. E uma das formas de aceitar o novo é aprender ele, é conhecer sobre ele, sobre a novidade de vida que é o Evangelho. Amém? Irmãos, eu falei ontem e vou repetir novamente hoje. Nós estamos com esse projeto Reflexões nas Ruas e nesse período de final de ano a gente quer fazer apresentações ao ar livre com essa tenda, com louvor, para levar o povo a pensar um pouco na palavra de Deus. Só que a gente está precisando de cadeiras, porque a gente quer montar todo um equipamento onde a gente pode levar para qualquer lugar e ali glorificar o nome do Senhor e levar pessoas a pensar na vida. Então, se você puder doar uma cadeira, é R$25 cada cadeira, né? Você pode estar ofertando, né, esse valor para que a gente possa comprar apenas 50 cadeiras. E a gente já tem 30 cadeiras, graças a Deus. Pessoas já doaram. Então só está faltando 20. Se 20 pessoas, cada um der uma cadeira, R$25, em breve a gente vai estar nessas praças, nas ruas, fazendo algo que possa estar levando as pessoas a refletir na palavra do Senhor. Tá bom? Por favor, irmão, pensa com carinho nisso. Apenas R$25 pode transformar a vida de outra pessoa, porque isso aqui não vai ser algo avulso, vai ser algo para transformar a vida, tá bom? Que Deus te abençoe. Cuidado com a religião, como eu já falei. Seja uma pessoa que teme a Deus e faz as coisas para Deus e pensa naquilo que está fazendo. Amém? A gente vai ter um tempo de oração agora. Se você está passando por um momento difícil, nós podemos orar por você. Então mande o seu motivo de oração via SMS ou WhatsApp no 8404-4148. Pai querido, chegamos a dezembro, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Peço por as famílias que estão sofrendo agora com a perda dessas tragédias que aconteceram em nosso estado, Senhor. E peço por aqueles que estão aqui, Senhor, ouvindo e aprendendo, Senhor, que o Senhor faça esses irmãos crescerem e serem transformados por Deus, Pai. Peço para que o Senhor abençoe cada vez mais cada pessoa que está ouvindo, Pai, revelando a Tua vontade e os Teus planos. Obrigado pelo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor fez durante esse ano, Pai. Obrigado pela Tua fidelidade e pelo Teu amor, Senhor. Abençoa o resto desse dia, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja ouvir essas mensagens via WhatsApp, mande um recado para o 8404-4148 ou visite o nosso site www.reflexõesparavida.com.br.